Ping Pong com Bonfá está no ar e hoje tem saúde e bem-estar no programa. Eu recebo o Dr. Moisés Cohen, ortopedista e chefe do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Meu entrevistado também é diretor do Instituto Cohen de Ortopedia, Reabilitação e Medicina do Esporte, aqui em São Paulo. Dr. Moisés, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Bonfá. É uma honra estar aqui com você. Ei, que bom recebê-lo. Fico feliz. Dr. Moisés, o senhor é um dos melhores especialistas em joelho do mundo. O que os internautas devem fazer para não machucar o joelho num jogo de futebol de fim de semana? A orientação que a gente dá, na verdade, é que a pessoa esteja bem preparada, que ela esteja com potência muscular, com força muscular bem equilibrada. Obviamente que equipamento adequado, então se ele for jogar numa quadra sintética, com grama sintética, ele tem que ter o calçado apropriado para isso. Além disso, essa pessoa, esse atleta ou esse eventual atleta, ele tem que ter boas condições físicas, porque se ele não tiver um bom condicionamento físico e vai forçar, ele acaba caindo mais, desequilibrando mais, torcendo mais, e com isso o joelho vai ter lesões importantes, além das lesões que a gente chama por sobrecarga, que é justamente o indivíduo que não está ainda habituado, não tem todo aquele potencial para jogar ou para fazer o esporte em grande ritmo, e ele força, e à medida que ele vai forçando, ele também pode ter essas lesões por sobrecarga. Por que os jogadores de futebol profissionais machucam tanto o joelho? Bem, na verdade, as duas articulações mais acometidas no futebol são o tornozelo e o joelho. Por quê? Porque são as articulações de carga e as articulações que vão fazer o movimento rotatório. Se nós levarmos em consideração que a cada 6 segundos o atleta de futebol faz no campo um movimento inesperado, então isso faz com que, se ele não tiver um bom preparo, as articulações vão sofrer. O joelho é uma articulação que foi feita para trabalhar nesse sentido aqui, flexão e extensão, ou seja, esticar e dobrar, esticar e dobrar. Aqui nós temos a rótula, a patela, que se articula, que é importante no movimento de desaceleração. Por exemplo, uma parada brusca, quando você salta, ao cair, você precisa estar com a musculatura bem trabalhada, para que isso aqui possa segurar o movimento, senão o teu joelho dobra e você vai para o chão. No atleta de futebol, pelo movimento torsional, pelo gesto torsional, o que pode acontecer? O pé fica fixo no solo e o joelho faz o movimento de girar. Isso é muito comum, né? Isso aqui. É bastante frequente, bastante frequente. Como o joelho não foi feito para rodar, o que acontece? Essa estrutura que está aqui dentro, que você vê que ela está se esticando, arrebenta. Uma hora ela arrebenta. Quem é esse sujeito aqui? É o ligamento cruzado anterior. Mas, além disso, tem essa parte branca aqui, que é o recheio do sanduíche, que são os meniscos, que também, o joelho, ao fazer esse movimento rotatório, sofre um mecanismo que a gente chama de cisalhamento, ou seja, ele vai em cima do menisco que pode romper. E isso também acaba levando às rupturas, às lesões de menisco. Dando continuidade ainda nesse mesmo mecanismo. E quanta coisa pode acontecer num simples movimento de torção errada. Que estrago, hein? A cartilagem, que é o que reveste o osso para que ele possa excursionar livre, fazer movimento livre, ela também machuca. Então, uma estrutura que teria que ser bem lisa, ela acaba ficando irregular, ou seja, uma lesão da cartilagem também é muito comum no atleta de futebol. Portanto, são algumas lesões traumáticas. E existem as lesões por sobrecarga, quer dizer, ele não precisa bater, não precisa torcer, mas pelo exagero, pelo excesso, ele pode às vezes ter uma tendinite aqui no tendão patelar, que está aqui, ou no tendão do quadríceps, que está aqui sobre a patela. Quando vira cirurgia? Cirurgia vira toda vez que nós optamos primeiro sempre pelo tratamento conservador, na maioria das coisas, mas toda vez que você não tem sucesso com a fisioterapia, fortalecimento e tudo mais, e há uma indicação cirúrgica, por exemplo, uma ruptura do ligamento cruzado anterior, num jogador de futebol, principalmente naqueles de alto rendimento, ela é quase que incompatível com a manutenção do atleta num alto nível. Por quê? Quando ele for fazer um movimento rotatório, o joelho falseiro ele cai. Então, essas são lesões que eu reputo cirúrgicas.
Quando você tem rupturas, rompeu o tendão do quadríceps, rompeu o tendão patelar, elas são cirúrgicas. Lesões de menisco, nem todas as lesões são cirúrgicas. A gente tem que preservar o menisco ao máximo, suturando, costurando ele se for o caso. Mas às vezes o fragmento de menisco também bloqueia o joelho e você não consegue suturar, não tem indicação de suturar, acaba tendo que operar também. Então existem muitas indicações de cirurgia, algumas que a gente pode ter resultados muito favoráveis e outras, como por exemplo as lesões de cartilagem, que é sempre uma incógnita, sempre depende muito não só da tua habilidade cirúrgica do médico, mas também da resposta biológica que o paciente vai ter em relação àquele tratamento da cartilagem. Você falou de artrose. Aham. Acho que você tem outro modelo aí que mostra um pouquinho melhor. A artrose, na verdade, é assim, a cartilagem é representada aqui nesse modelinho por essa parte azul. Então, isto aqui é a cartilagem que vai deslizar sobre a outra cartilagem, permitindo uma movimentação livre do joelho. Esse é um joelho bom. Esse é um joelho bom. Porém, com o desgaste ou trauma ou degeneração da cartilagem, aquilo que é azul vai gastando. Então, um dia a cartilagem, esse azul era assim, vai gastando, 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 até que chegue osso com osso, que é o que acontece aqui. Então aqui você tem essa área que está rosada, isso aqui é o osso que está exposto, porque aquela parte azul foi embora, ela foi gastando ao longo do tempo. Quando você tem um desgaste muito amplo, aí nós temos que pensar em procedimentos maiores. E aí fala-se em prótese, né? Então quando você fala prótese para o paciente, ele tem quase um chilique. Lógico, ninguém gosta de escutar. Eu não tenho nenhum paciente na minha experiência que tenha saído que legal, batendo pão, vou botar uma prótese. Vou soltar fogos porque o doutor me indicou uma prótese. Nenhum. Porém, quando ele chega em casa e começa a ver que a qualidade de vida dele está limitada, está dependendo do joelho para ele melhorar. Quando chega nesse ponto, ele vem pedir para fazer a prótese. Eu sempre digo isso, a função do médico é esclarecer, não forçar. Eu nunca consegui forçar ninguém. Quer dizer, o paciente é que acaba assimilando isso, sentindo o quanto ele está sofrendo e por conta disso ele vem procurar e quer fazer. E aí a qualidade de vida dele muda, né? Quer dizer, eu acho que muda a vida do indivíduo, ele passa a ter novamente todo aquele vigor, força, vai viajar. É muito gratificante para nós, médicos, e para o paciente, obviamente, quando você pode dar esse retorno de qualidade de vida. Na prótese você acaba fazendo o que então? Na prótese nada mais é do que uma jaqueta de dente. Ou seja, a gente chanfra aqui, dá um formato de tal sorte que eu vou encaixar uma capa como se fosse macho fêmea. Sim. Então eu faço aqui um corte sextavado ou em 4 ou em 5 partes para poder encaixar o desenho da prótese. Aí eu visto isso aqui com uma capa. Faço igual aqui embaixo, corto a superfície aqui, coloco uma base de metal e por cima coloco um polietileno de alta densidade, um plástico de alta densidade. Isso que eu ia te perguntar, o plástico é o material? É um material de alta densidade. Então você passa a ter uma articulação agora entre o metal, que você cobriu aqui, e o plástico de alta densidade. E aí, portanto, não tem dor. Não tem rejeição? É menos de 0,5% quando se fala em rejeição. Eu acho que à medida que nós vamos evoluindo na medicina, a medicina e a ortopedia em particular nos últimos anos, ela mudou muito. Hoje, a cirurgia maior talvez seja a prótese. Uma prótese hoje, sem muito estresse, você faz tranquilamente em 1h10, 1h20. Claro que tem casos e casos, mas a rotina é não fugir muito mais de 1 hora o tempo de você fazer uma prótese total de joelho. A vantagem é que no dia seguinte o paciente já está fazendo fisioterapia, já tira da cama, no segundo dia a gente já bota ele em pé para tentar dar uns passinhos com o andador. De tal maneira que às vezes 4, 5 dias de hospital é mais que suficiente para ele poder ir embora já com alguma autonomia, alguma independência, para ele não ficar também em casa dependendo de todos e todos. A prótese é o final da história. Antes da prótese tem outros recursos. Sim, a prótese é o fim da linha. Existe um começo da história que hoje está sendo bastante estudado, Diga. Que é o ácido hialurônico. O que é o ácido hialurônico? Isso. Normalmente as articulações, e particularmente o joelho que nós estamos falando, a membrana fabrica um gel
que lubrifica o joelho por dentro. Isso todo mundo tem. Todo mundo tem, todas as articulações têm. Do corpo inteiro. Do corpo inteiro, que é um lubrificante. Uhum. Igual qualquer junta de motor de carro, você tem que pôr lá um óleo para poder funcionar melhor. E o joelho tem bastante, a cartilagem do joelho tem bastante água. 70% a 80% é água. Ah, é? Dessa cartilagem que reveste o osso. Não sabia. Por quê? Porque a água confere um certo grau de elasticidade para a cartilagem, junto com as fibras do colágeno que vão dar resistência. Mas ao longo da vida, nós vamos perdendo essa água. E a cartilagem vai desidratando, vai ficando mais quebradiça, vai degenerando. Por isso que chama-se artrose. E aí o que a gente pode fazer nesse momento, onde a deformidade ainda não é tão grande, o processo ainda não é tão ruim, nós podemos lubrificar de uma maneira sintética, enfim, de uma forma a tentar dar ao joelho aquilo que naturalmente ele deveria ter, que é o ácido hialurônico na sua articulação. Então eu sempre mostro isso aqui como se fosse uma ampulheta e é um gel, e esse gel então ele vai, como ele está sendo mostrado aqui, ele está caindo dentro do... Isso é só para demonstrar ou é exatamente o gel que é injetado? Não, isso é só para demonstrar. Certo. A gente injeta, na verdade, 6 ml. Ah, bem pouquinho. 3 ou 6 ml, dependendo do produto, é bem pouquinho. E ele lá dentro vai mexer com os elementos, as moléculas que causam inflamação, vai mexer com a cartilagem, com as células da cartilagem, no sentido de ajudar a estimular a provocar mais ácido hialurônico. E às vezes pode ter uma duração de 6 meses, 8 meses. Ah, dura pouco tempo, hein? Para nós é muito, quer dizer, 8 meses, 1 ano já é um tempo muito bom. O cara não está conseguindo andar direito, está se arrastando. Quando ele melhora, é muito bom. Tem casos que não melhoram nada, é verdade. Então você faz isso e aí, numa segunda oportunidade, ele vem pedir novamente ou não. Você pergunta, vamos fazer outro? Doutor, para mim foi ótimo, quero fazer de novo, 2, 3 vezes, quantas vezes precisar, que ele estiver tolerando. Outros pacientes falam, doutor, só gastei dinheiro, não serviu para nada esse negócio aqui. Então, a gente tem que contar isso para o paciente. Entendi. Agora, se ele conseguir empurrar por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos a realização de uma prótese, já valeu a pena, valeu bastante a pena. Pode ficar aplicando isso sempre ou tem um limite? Pode, o limite é do paciente, o limite é a dor. É a dor. Quando você começa a fazer isso, durou 1 ano, ótimo. Aí vamos fazer de novo, agora durou 8 meses, mais ou menos. Vamos fazer de novo, aí durou 4 meses. Quer dizer, é uma nítida evidência de que está piorando o quadro. E você tem que talvez caminhar para o outro lado, fazer algum outro procedimento, que no caso talvez fosse a cirurgia. Doutor Moisés, correr na rua está na moda e é barato. Hoje é muito comum as pessoas começarem a correr sem nenhum preparo, sem academia, sem fortalecimento muscular. O que pode ocorrer com esses atletas de primeira viagem? Vamos procurar o ortopedista no dia seguinte. Eu acredito que a própria mídia e o próprio esclarecimento, a opinião pública, já está um pouco mais direcionada para as necessidades de se cuidar. De se cuidar do ponto de vista clínico, de se cuidar do ponto de vista músculo-esquelético, de ter um calçado adequado. O exagero, muitas vezes, tem que ter um tênis assim, um tênis assado. Mas eu acho que já existe uma consciência do público muito maior do que antes. Agora, se ele não escuta para nada disso e vai com tudo, com certeza ele vai ter lesões, que podem ser lesões por sobrecarga, pode ter lesão muscular, uma série de coisas que ele poderia seguramente evitar se tivesse com alguma orientação prévia. E que tipo de orientação você passa nesses casos? A gente faz uma avaliação músculo-esquelética, então passo com a equipe da fisioterapia de avaliação, que faz uma avaliação completa nesse indivíduo, ver os pontos fracos dele, onde tem as zonas de fortalecimento, onde precisa ser fortalecido, ver o aspecto postural. Nós temos um equipamento que nos permite fazer a avaliação da corrida e da marcha, faz a avaliação da pisada primeiro num sensor, com uma plataforma com sensores, e no computador ele vai dar os pontos de hiper e de hipopressão, e disso, se for necessário, sai uma palmilha. Na corrida, então ele põe sensores, bota o indivíduo para correr, e ao final ele vai jogar isso num software, e vai dizer para o paciente, olha, você precisa fortalecer, por exemplo, os rotadores externos do quadril direito, ou precisa alongar a musculatura posterior de coxa, baseado naquilo que ele viu na análise da corrida.
Isso a gente tem feito e a gente está muito feliz com isso, porque os pacientes dão um retorno de que eles efetivamente melhoram. E eu andando aqui pelo teu instituto, eu vi que o pessoal do Circo de Soleil frequentou bastante aqui. Você atendeu todas as equipes aí? Na verdade, com muito orgulho, a primeira vez que o Circo de Soleil veio para o Brasil, eu recebi uma ligação, antes de eles virem, do Canadá, me convidando se eu poderia atender os atletas quando viessem aqui para o Brasil e se eu poderia ajudá-los a escolher os médicos nas cidades onde eles iam se apresentar. E eu fiz isso desde a primeira vez e todas as vezes que eles aqui vieram, sempre nós fomos a referência e como pude indicar médicos do Brasil todo. E é uma experiência fantástica. Ao final, você deve ter visto esses quadros que você viu aí, ao final eles mandam um quadro com todo o staff, com toda a equipe, assinado, autografado por todos. Então é muito gratificante para a gente. E é um aprendizado, né? Não vou dizer que não. Eu acho que o Cirque du Soleil, eles têm uma característica muito interessante, porque é um tipo diferente de atividade física. Eles trabalham no estresse máximo, na sobrecarga máxima. Então nós não temos lesões tipo o indivíduo caiu, quebrou, bateu. São lesões musculares, tendinosas, difíceis de tratar, porque é por sobrecarga, geralmente. Doutor Moisés, gostaria de ouvir algumas histórias tuas de casos de superação. De pessoas que tinham problemas. Pode ser um famoso, um anônimo, enfim. Mas acho que é bacana porque muita gente que deve estar nos vendo deve ter algum problema ortopédico, está meio derrubado, meio deprê. Não, levanta a cabeça. Me lembro de alguns. Um deles, por exemplo, foi um garoto, na época com 18 anos, ele havia sido campeão mundial olímpico juvenil no Japão. De quê? De que esporte? De salto em distância. E um dia a Malre me ligou, desesperada, doutor, ele caiu aqui no Centro Olímpico e aconteceu, bom, enfim, ele tinha tido uma luxação do joelho. O que é luxação? Erroneamente do que muitos cronistas falam aí, que é uma coisa, é só luxação. Luxação é o que tem de pior. Luxação, ele perdeu o contato total dos ossos do joelho, o fêmur com a tíbia. Então rompeu todos os ligamentos do joelho. É uma bomba. É difícil. E ainda além disso, teve uma lesão do nervo e o pé dele ficou caído, né? Não conseguia fazer movimento para cima. Um atleta que era promessa, porque ele havia sido já o campeão mundial juvenil, de repente se vê numa situação dessa. Para nós é muito ruim, porque eu tenho que falar de uma maneira muito clara com o familiar, com o treinador, com o atleta menos claro, porque é muito chocante, enfim, mas porque senão você vai vender algo que você não vai conseguir cumprir. E foi o que aconteceu nesse menino, quer dizer, a gente fez a cirurgia, várias cirurgias, e ele veio melhorando, e para encurtar a história, por 8 centímetros, ele não participou das últimas Olimpíadas. Putz. Então, é uma alegria muito grande, porque ele manda foto, ele manda mensagem, ele foi campeão sul-americano agora recentemente, ele mandou foto dele no pódio. Então, isso não tem dinheiro que pague. Isso realmente eu acho que é uma superação absurda. Com a Malre, por exemplo, a gente veio levando, Vamos relembrar, o que aconteceu com ela? Ela foi fazer um salto, ela já tinha dor no joelho há muitos anos, né? Desde os 15 anos a gente cuida dela. Saltadora em distância, para quem não lembra. Saltadora em distância, é. E campeã. Medalha de ouro, olímpica. E aí ela... dor no joelho, por saltar, dor no joelho, e fisioterapia toda a vida fazendo fisioterapia. Até que chegou um ponto que ela foi saltar na Alemanha, campeonato mundial, e ela teve que abortar o salto, porque ela não aguentava de dor. Aí ela voltou, falou, doutor, eu não consigo mais subir dessa escada direito, me dói o joelho. Então chega nesse ponto, aí a gente acaba indicando a cirurgia. E minha alegria grande foi quando ela, depois de quase um ano, acho, que ela voltou, e ela me ligou na véspera, eu nunca ia assistir. Ela me ligou na véspera, falou, doutor, eu vou amanhã competir Troféu Brasil no Ibirapuera, vai lá me ver. Isso foi em 2011, não foi não? Acho que foi. Eu fui junto com o Dr. Paguro, na época ele era secretário de esportes, assisti lá e ela ganhou. E eu ia embora, o Paguro falou, vamos lá embaixo, vamos cumprimentar a Malre. Vamos, então vamos. Então eu desci, fui cumprimentar e estava na fila, junto com o Paguro, e ela estava dando entrevista por uma televisão, uma rede de televisão e tal.
E eu lá conversando, tranquilo. Aí quando ela me viu na fila, foi uma coisa muito comovente, porque ela largou o repórter falando sozinho com o microfone na mão e veio correndo em minha direção, deu um abraço e começou a chorar sem parar, quer dizer, passou o fio em tudo que ela havia passado, claro que a gente não é de ferro, choramos junto. Então isso foi um momento muito interessante, muito marcante. Tanto que na UOL, no mesmo dia, a manchete era médico rouba a cena. Quer dizer, na verdade eu estava lá quietinho na minha fila, esperando para poder cumprimentar. Muita gente não sabe, mas você tem um trabalho social também. Você atende pessoas mais simples. Sim, sem dúvida. Isso acho que faz parte, deveria ser obrigatório, né? É, mas não é. Nem todo mundo faz, né? Mas... Como é que é isso, doutor Moisés? Como é que é esse atendimento com pessoas? Não, eu acho que são vários projetos que nos procuram, como Horas da Vida. A gente tem um trabalho junto dos atletas carentes do Centro Olímpico e no Constâncio Vaz Guimarães, a gente... Que é aqui em São Paulo. São Paulo. Onde a gente tratou de muito atleta carente, esses atletas viraram grandes atletas, né? A própria Margo, o Jadel, a Fabiana. Ah, são frutos disso? Frutos disso. São que frutos bacana. Disso. São frutos do Projeto Futuro da Secretaria de Esportes. Na época eles moravam lá no Constâncio e a gente atendia esses atletas, né? Então são várias frentes que a gente faz, da própria comunidade, existe um trabalho social muito grande junto ao Hospital Israelita Albert Einstein, e a gente faz isso com muito prazer. Eu acho que a gente não pode esquecer nem um minuto o passado, de onde a gente veio e onde a gente chegou. Eu vim de uma família simples, meu pai vendia roupa, confecção na rua, de porta em porta. Estudei em colégio do estado, trabalho desde os 12 anos, trabalhava como office boy, como balconista, enfim, jogava bola na rua. Tive uma infância muito feliz, muito alegre, porque aquilo para nós não era problema, era meu dia a dia, eu não conhecia outras coisas. E isso me fez caminhar pela profissão. Tive um irmão com problemas de saúde, então eu era o mais velho e eu ia com a minha mãe em filas do antigo INPS, então eu vivi muito de perto isso daí. Foi quando eu decidi fazer medicina, eu era ainda garoto. Conhece o SUS com a palma da mão? Conheço. Perdi meu irmão no hospital público. Enfim, são histórias que não servem para recordar a tristeza, pelo contrário, mas servem como elementos de estímulo e de saber que amanhã vai ser sempre melhor. Que bacana, que legal. Olha, foi um prazer conversar contigo. Prazer foi meu, Monfá. Prazer recebê-lo aqui no Ping Pong, dividir teu conhecimento, tuas histórias, né? Acho que a gente teve uma aula aqui. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Aí, tomara que o seu público aproveite um pouco das informações. Vai aproveitar, não tenho a menor dúvida disso. Curtiu essa entrevista? Que bacana, temos muitas para você assistir. É só clicar nesse retângulo para você ver a próxima entrevista. Aí não se esqueça de se inscrever aqui no Ping Pong com Monfá. Tá vendo esse círculo com a minha cara? Só clicar aí para você ficar sabendo das novidades do talk show